dá de estarmos aqui. É sempre um prazer poder compartilhar as verdades do Senhor com cada um nesta noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nesta noite, que visita essa igreja, primeira vez que está aqui? Glória a Deus. Que bênçãos sem medidas estejam com todos. Aqueles que podem, vamos nos colocar em pé e ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Assim diz o Senhor: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entregueis os que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oremos. Pai soberano e Pai eterno, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que o Senhor, meu Pai, continue a agraciar o Teu povo e a Tua igreja que aqui chegou, derramando sobre eles bênçãos incontáveis, falando em cada coração, assim como o Senhor tem falado ao meu. Por isso, Pai, eu peço que me ajude, porque sem o Senhor nada eu posso fazer. Preciso do Senhor nesse momento. Fale aos nossos corações, para que se há alguém em nosso meio, Pai, que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, hoje é o dia da salvação. Salva esta alma, transforma esta vida. E aqueles, meu Pai, que já o têm como Senhor e Salvador de suas vidas, santifica-os na Tua verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Amém. Em nome de Jesus Cristo, esse nome santo, eu oro, meu Pai, com toda gratidão pela honra e privilégio que o Senhor nos dá. Amém. Os amados podem assentar-se. Obrigado. Recentemente eu estive fazendo uma leitura de um casal, ele ganha uma hospedagem de um hotel 5 estrelas, e era um hotel de luxo, né, daqueles que nós, meros mortais, só sonhamos, né? Impossível, muitas vezes cremos que é impossível para nós. E não só ganharam a hospedagem, como também todas as refeições. Eles puderam usufruir de todas as dependências do hotel. Tudo. E como esse não era o nível financeiro deles, eles então contaram, né, que compraram em um mercado que havia consumido, naqueles frigobar que tem nos hotéis, até mesmo para poder repor. Contaram tudo, as moedinhas, juntaram tudo e foram comprar para repor tudo que eles haviam gastado. E assim, na hora da saída, eles perguntaram se o frigobar havia sido conferido, né? O hotel, o pessoal pergunta. E o pessoal da recepção, então, ele traz essas palavras: não se preocupem, porque a hospedagem de vocês está 100% coberta, inclusive todo o consumo do frigobar. E se vocês tivessem gastado, nós encheríamos de novo. E se vocês tivessem consumido, nós encheríamos de novo 100%.
Em resumo, meus amados, eles se preocuparam em repor algo que já havia sido pago. E esse exemplo, então, me levou a pensar sobre a nossa relação, principalmente com relação ao Evangelho do Senhor. Porque para todo cristão, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que é o que afirma em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Deixa bem claro o texto. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Veja o que a palavra também nos ensina, porque ele nos traz estas afirmações e esta segurança. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente, e destes triunfou em si mesmo. Então nós vemos que com certeza o Evangelho significa que todos os nossos pecados eles foram pagos pela obra do Senhor Jesus na cruz. Mas no entanto, se o Evangelho é a base da nossa salvação, qual é a nossa transformação? Porque o título da minha mensagem nesta noite é salvação ou transformação? Romanos capítulo 8, veja o que a palavra de Deus nos traz de conhecimento. Romanos capítulo 8, no versículo 29, versículo 30, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Olha para 2 aos Coríntios, para nós entendermos esta ponte que ele faz. 2 aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus também nos mostra: mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amados, a palavra é bem clara que somos salvos para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Mas a realidade, no entanto, é que nem sempre estamos sendo transformados, e com frequência experimentamos períodos, muitas vezes, de estagnação espiritual. Muitas vezes a resposta é que somos salvos pela graça, mas somos transformados por nossos esforços. Então poderemos, se esse for o caso, então a culpa é minha se não há transformação. Mas veja o que a palavra de Deus nos mostra, porque essa postura, se eu me posicionar assim, essa postura simplista, ela acaba gerando no cristão duas reações igualmente erradas, que irão nos comprometer. Por um lado, ela gera uma culpa paralisante que termina em apatia espiritual. Pessoalmente, no Ministério de Capelania Cristã, ou no dia a dia, já conversei com vários cristãos. Nós lidamos com pessoas todos os dias que haviam simplesmente desistido de mudar de vida. Afirmavam: eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Haviam tentado mudar com suas próprias forças e fracassaram miseravelmente. E no final abandonaram qualquer esforço de mudança e se resignaram a uma vida espiritual medíocre, sem testemunho nenhum.
Uma outra opção que eu vejo equivocada é a própria hipocrisia. A hipocrisia. E essa é talvez uma reação até mais comum, porque como cristãos sabemos que devemos estar em permanente transformação. E como em sua experiência isso não está acontecendo, eles passam a fingir que está. Eu sou salvo, mas não muda. Eu sou salvo, mas continua na vida mundana. Eu sou salvo, mas você olha para ele e você vê o mundo nele. Não há transformação. Vejamos, por exemplo, o texto de Paulo em 1 Coríntios. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. A palavra de Deus nos mostra: não sabeis vós que o que corre no estádio, todos de verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Jesus, meus amados, também afirma a nossa participação ao afirmar que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele deixa bem claro nessas palavras em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E para tornar-se discípulo, para seguir a Jesus, é essencial que a pessoa, primeiramente, abandone os seus próprios caminhos, abandone os seus próprios desejos, abandone o seu próprio eu. Porque o seu eu, o seu desejo próprio, foi cravado na cruz. Então agora você só tem deveres. Não há direito nenhum para você, se é salvo em Jesus Cristo. Não há direito nenhum. É fundamental que renunciemos nossas ideias anteriores como estratégias que nos afastavam de Deus. E isso nós chamamos de arrependimento. E muitos estão vivendo de remorso, que é um arrependimento falso, e a dor somente do que fez. O arrependimento não, ele supera no amor de Cristo as consequências do que ele fez. A nossa transformação, a verdade que ele nos mostra, através da sua proposição, da sua verdade bíblica, no entanto, é a obra de Deus, pois é impossível para nós transformarmos a nós mesmos. O nosso papel é a entrega, e isso não é pouca coisa, amados. O que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos explica com toda esta apresentação em Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Agora nós vamos para Colossenses. O Evangelho, salvação ou transformação. Colossenses capítulo 1, versículo 29 nos diz: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Veja, meus amados, e para isto o quê? O Evangelho, e no intuito de buscar a ser um homem perfeito, ele nos diz: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia. A eficácia no Evangelho de Cristo.
que opera em mim poderosamente. Nós vamos ver aqui os verbos que ele nos mostra que são fundamentais para compreendermos o sujeito de cada um deles. O primeiro verbo que ele nos diz aqui é o verbo esforçar. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Esforça-se. Porque esforçar aqui ele tem o sentido do trabalhar. Ele tem o sentido muito direto de labutar, de se dedicar com zelo, com disciplina à obra de Deus. Ou o que você faz. Porque o que você faz no seu trabalho, faça-o como um testemunho de Cristo. E não é diferente na obra de Deus. Quem se esforça aqui é o apóstolo Paulo. Ele é quem intencionalmente se dedica a esse esforço. Por isso que o primeiro ponto que ele nos mostra, o primeiro verbo de ação, de atitude, é esforçar. Esforçar. Se eu sou salvo, se eu sou lavado pelo sangue de Cristo, se eu sou justificado no amor de Cristo, então o primeiro passo que eu tenho que fazer é me esforçar. Veja o segundo verbo que ele nos mostra, a segunda ação que ele nos dá, que vem da mesma raiz de agonizar, é o verbo lutar, é o verbo combater. Mais uma vez, meus amados, nós vemos aqui o sujeito, ou o agente da ação, que é o apóstolo Paulo. E ele também, ao se esforçar, ele luta intensamente. Mas repare, lendo todo o contexto, repare que essa luta é conforme a força de Deus. Não é não será nas suas forças. Nós não temos forças para lutar com um inimigo. Nós não temos força para lutar com um adversário que nós temos. Quem é o adversário que nós temos? Satanás. Você vê ele? Não. Por isso que você tem que saber aonde ele ataca, como ele ataca, quando ele ataca, quais os instrumentos que ele usa para atacá-lo e como me defender. Então eu sei que o primeiro passo para mim me defender é me esforçar. Segundo passo para me defender é lutar na força de Deus. Como que eu luto na força de Deus? Me submetendo a Deus, resistindo ao diabo. E qual é a promessa? Ele fugirá de vós. E o inimigo? O inimigo é mais complicado. O inimigo é mais complicado porque o inimigo é aquele que você, quando olha no espelho, você se depara com ele todo dia. É aquele que você olha no espelho pela manhã e fala: eu tenho que trabalhar. Nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O inimigo é o eu. É o eu. E como eu batalho, como que eu trabalho com esse inimigo também? Me esforçando, lutando conforme a força de Deus. Porque veja o terceiro verbo que ele nos diz no texto. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então o terceiro verbo, a terceira ação, a terceira atitude é o operar. É a força de Deus que atua e o capacita para esta luta. Eu particularmente gosto de assistir lutas, filmes de guerras, combates, essas coisas. Ontem eu assisti uma luta
Você vê a cara do lutador quando perdeu. Eu fiquei impressionado. E você acha que conosco seria diferente? Quando o diabo põe a mão em nós, consegue pôr a mão em nós? Você pode ver, meus amados, que quando o diabo ele acerta alguém, dificilmente essa pessoa se reergue. E ela fica marcada. As marcas da vida, as marcas da pancada ficam nela. Eu carrego o meu passado até hoje, carrego as consequências dele. Mas uma coisa a palavra de Deus tem me ensinado através do esforçar, através do lutar, através do operar. E quando eu olhar para frente, eu não posso ver obstáculo nenhum que me impeça de servir a Deus. Nem trabalho, nem família, nem nada. Nada. Porque eu sei que Deus está na frente e Ele diz: vem, Maurício, porque sou eu que batalho a sua batalha. Amém. E se eu olhar para trás, eu não vou criar desculpas e não vou olhar para o passado e falar: meu passado me condena. Não, Jesus Cristo diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, dos teus pecados não me lembrarei jamais. Vai, Maurício, vai, porque eu sou com você todos os dias, até a consumação do século. E se eu olhar para a direita ou para a esquerda, amigos, não, eu tenho um amigo mais chegado que o irmão, Jesus Cristo, que Ele diz: você não precisa se desviar para a direita, você não precisa se desviar para a esquerda, mantenha-se no caminho, eu sou o caminho. Se eu olhar para baixo e ver buracos, abismos, espinhos, não, eu vejo Cristo, porque Ele diz: eu sou lâmpada para os seus pés, eu sou luz para o seu caminho, sou eu que guio, sou eu que dirijo os seus passos, eu que conduzo você. Se eu olhar para cima e ver essas tempestades, que parece que nunca vai passar, nunca vai acabar, crise, não, eu vejo Cristo, porque Ele diz: eu sou a esperança. Amém. Em mim você tem paz. Em mim você tem paz. E esse verbo operar é justamente o que ele diz em Romanos 1,16, o poder que a palavra de Deus tem para transformar vidas. Em outras palavras, é por meio do Evangelho que nós somos transformados. Você nunca vai ser salvo, você nunca vai ser transformado, ou quem nos rodeia nunca vai ser transformado por ser bom. As pessoas falam para mim: ah, capelão, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal para ninguém. Mas você tem Jesus Cristo? Ah, não sei. Então você está condenado ao inferno. Porque se você não sabe, você está condenado ao inferno. Eu falo sempre acerca dos 3 segundos do inferno. O que são os 3 segundos? Por quê? Salvação, transformação, salvação é certeza. Você tem certeza que você é salvo? Deixa eu fazer uma pergunta. O amado aqui, qual é o seu nome? Levou 3 segundos para responder? Não, isso é convicção. Ele sabe que o nome dele é Ademir, ele sabe onde está a escritura, a certidão de nascimento dele, o cartório que ele foi registrado, ele sabe quem são os pais dele. Isso é convicção. Aí você pergunta para a pessoa: você é salvo? Se você morrer agora, você é salvo, você vai para o céu? Acho que vou. Ou se ela levar 3 segundos para responder, meus amados, qual é o destino dela? O inferno. E na medida que Paulo mostra, na medida que ele faz morrer a natureza terrena,
ele se apropria do poder de Deus, que ocorre a transformação rumo à imagem de Cristo. Salvação ou transformação? Salvação, meus amados, é um processo instantâneo. Transformação, santificação é um processo contínuo. Então não pare, não pare, não pare, não pare. O que nós podemos concluir com isso? Que a mensagem de Paulo nos notificou, nos anunciou e nos entregou que Jesus morreu pelos nossos pecados. Foram seus parentes que morreram pelos seus pecados? Foi a igreja que morreu pelo seu pecado? Foi o Estado que morreu pelo seu pecado? A sociedade? Jesus. Paulo deixa bem claro que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado. Veja quantas pessoas estão sendo sepultadas hoje. Mas há uma diferença em nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós estávamos mortos em pecados e tendo o poder de Deus em nós, recebendo Jesus Cristo em nós, recebendo o Espírito Santo em nós, nós renascemos, nós nascemos de novo, nós voltamos à vida novamente em Cristo Jesus. E aí nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos esforçar todo dia, nós precisamos lutar todo dia, nós precisamos operar esse poder de Deus em nossas vidas todos os dias. Vamos para as prisões. Eu tenho medo. Você já foi por acaso para ver? Vamos para as tribos. Eu tenho medo. Você já foi por acaso? Meus amados, o mar, ele não se abriu enquanto Josué não pisou nele. Se Josué tivesse esperado o Senhor abrir aquele mar para fazer a obra, isso nos leva através do arrependimento à salvação. Essas palavras que Paulo nos deixa: Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ela nos leva através do arrependimento à salvação. E pela graça, mediante a fé, seguida de uma transformação genuína, não é falsa, e onde permanecemos nela. Porque só os covardes recuam. Só os covardes recuam. E Paulo diz que ele não foi salvo para abandonar o que ele recebeu. Ele não foi salvo. E você? Recebeu a salvação de Jesus? E como está lidando com isso? Porque ele mostra essa permanência para se esforçar nesta caminhada, para lutar nesta batalha que já está vencida, para operar pelo poder de Deus a santificação. Amados, estejamos comprometidos com esse processo no tempo que o Senhor ainda nos conceder. Você tem certeza que você chega em casa hoje? Glória a Deus, porque eu não tenho. A única certeza que eu tenho é que eu vou para o céu. Amém. Um jovem na prisão disse para mim: pastor, se eu matasse o senhor aqui agora,
Eu disse para ele: glória a Deus. O senhor fala glória a Deus? Glória a Deus. Se você me matar, eu estou indo para o céu. E se Deus te fulminasse agora, por ter pensado isso? Que a boca fala e que o coração está cheio. E se você pensou, só falta agir. Agora, filho, eu vou te falar uma coisa. Você não vai pôr a mão em mim, se Deus não permitir. E você, meu amado? Como tem vivido para Cristo? O Evangelho para você é salvação? Ah, eu sou salvo. Ou é transformação? Uma vida transformada com frutos dignos de arrependimento. Vamos orar.